Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se seguem a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é um tema bem importante porque tem a ver conosco, né? Porque diz, para quem o fim tem chegado. Então tem duas opções que o fim vai chegar. Ou a gente morre, né, antes de Jesus voltar, aí chegou o nosso fim, ou Jesus volta e é o fim de tudo e para todos, né? Então a gente está cada vez mais próximo, né, de uma das duas situações, né? Aqui vamos falar um pouco sobre o fim dos tempos. 1 Coríntios 10, 11, 12 diz: Estas coisas aconteceram com eles, né, para servir de exemplo. Então, a Bíblia foi escrita com as pessoas que estavam na época, de fato ainda não existia aquele escrito. Então ela serve para as pessoas que vêm depois, principalmente das pessoas que vão estar na volta de Jesus. Então aqui diz que essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Para quem? Para nós. E foram escritas como advertência a nós, para que a gente possa ler, entender e aprender com isso. Para quem o fim dos tempos tem chegado. Então nós já sabemos, né, estudos anteriores que nós fizemos, que o tempo do fim começou desde 1844, né? Já faz bastante tempo, século XIX. Então, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Então, o propósito da Bíblia é para que a gente se mantenha de pé. De pé em relação às coisas que Deus quer que nós sigamos. Nos mantenhamos, né, fazendo aquilo que Deus quer que nós sigamos. Aqui, em Apocalipse 22, 12 a 15, diz assim, Jesus fala, Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o galardão é como se fosse um presente, uma bênção, uma recompensa. A salvação é pela fé. A gente aceitou Jesus, mantém-se firme nele, a gente é salvo. Agora, o galardão é as recompensas, fruto da nossa vida. Já é outra coisa. E Jesus diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra, né, do alfabeto, né, grego, era o Alfa, e a última, o Ômega, para representar a Deus, né? A Jesus, que é Deus, que diz o princípio e o fim de todas as coisas. Aí ele fala: Eu também sou o primeiro e o último, o derradeiro é o último. Bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que guardam seus mandamentos. Então, que mandamentos? Os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida. Mas os mandamentos salvam alguém? Não. Mas Deus diz que aqueles que são salvos vão guardar o quê? Os mandamentos. E eles vão ter direito à árvore da vida e vão poder entrar na cidade pelas portas. É o que Jesus está dizendo. Mas vão ficar de fora quem? Os cães. No original havia a palavra cães, cães, cãos, né? De fato, né? A palavra é cãos mesmo, no sentido de pessoas, né? Que são contrárias a Deus, né? E são chamadas de cães. Os feiticeiros, né? Pessoas que se envolvem, né, né? A palavra feiticeiro, que no original é farmaqueia, deu origem a palavra farmácia, né? Pessoas que envolvem, né, fazem coisas, né, para enganar as pessoas, né? Desenvolvem produtos para enganar as pessoas, né? Os feiticeiros. Os fornicadores são as pessoas envolvidas, né, com a palavra, né, porneia, né? Pessoas que se envolvem em relações sexuais ilícitas que Deus proibiu. Homicidas são o que? As pessoas que assassinam pessoas inocentes. Não é aqueles que defendem a família, né? No caso de um assalto, de um atentado, né? De um ataque. Não é isso. Porque o povo de Israel, quando ele foi atacado, estava no deserto, ele se defendeu. Deus não proibiu isso. Os idólatras são as pessoas que se envolvem, né, com adorações, né? Colocando objetos, pessoas que acima de Deus. São os idólatras. Né? Aí tem o dinheiro e outras coisas também. E qualquer que ama e comete a mentira. Então a gente sempre está envolvido com alguma mentira, então a gente tem que deixar de lado a mentira. Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E Deus é a verdade. Então a gente tem que ir em direção à verdade. Cada vez mais seguindo o que? A verdade. Esse é o plano que Deus tem para mim e para você. E aqui diz, Hebreus 3, de 12 a 14, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Mau e infiel de que forma? Pessoa que se aparta de Deus. Conhece a Deus, depois se afasta de Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E hoje, daquela época, né?
Ele já falava, é o hoje nosso, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o pecado, com o tempo, ele vai nos endurecendo, vai nos impedindo de ouvir a voz do Espírito Santo. E chega um ponto, né, que você pode já não ouvir mais de maneira nenhuma. Diz, porque nos tornamos participantes de Cristo se nós retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, a gente tem que começar com Jesus e continuar até o fim com Jesus. E Mateus 24,14 diz como é que vai ser o fim do tempo. O que vai ser o fim do tempo? É um terremoto, é um tsunami, né? É um meteoro. Alguns ficam inventando coisa, né? É a volta dos alienígenas, né? Então não é isso. A Bíblia, Jesus já disse o que é que vai ser o fim. Ele diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. De que forma? Deus vai criar uma maneira que todas as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a verdade do evangelho. E diz que vai ser em quê? Em testemunho. Testemunho significa que são pessoas que vão dar o testemunho de forma visível, de forma, né, real, a todas as nações. E aí sim, quando tiver uma geração, né, que ouviu a pregação do evangelho, vai vir o quê? O fim. O fim vai ser dessa forma. E a Bíblia diz que vai ser quando a gente menos espera, né? Então aqui, passando, né? Deus nos fala aqui em Mateus 24, 36 a 39, e diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Quando Jesus revelou isso aqui, ele estava na forma humana. Diz, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus aqui não estava usando o poder divino dele. Hoje eu posso dizer para você que ele sabe a hora que ele vai voltar. Porque hoje ele reassumiu, né, a divindade, né? E como foi nos dias de Noé, Jesus explica, né, que será semelhante ao que como aconteceu nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que as pessoas faziam? Eles comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. Quando eu li isso aqui, rapaz, mas o que tem de mal aqui? Comer, beber, casar e dar casamento? Tem algum problema? Tem. Vamos já descobrir. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então as pessoas estavam só focadas em comer, beber, casar e dar casamento. E Noé entra na arca e as pessoas estão despreocupadas com isso. E diz que não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas a gente tem que entender que Noé passou 120 anos construindo essa arca. As pessoas viram. As pessoas conseguiram perceber o que estava acontecendo. Só que eles vê, mas não percebem, né? É o que está acontecendo hoje. O evangelho está sendo pregado, muitas pessoas estão, né, ouvindo, estão vendo, mas não estão nem aí para isso. Eles acham que, de fato, né, não tem sentido. Gênesis 6, de 8 a 9, diz que Deus, né, decidiu, né, destruir, né, a raça humana, né, e os animais também. Mas diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Não porque Noé também não pecasse. Noé pecava também. Mas Noé confiava em Deus. E ao confiar em Deus, diz que ele achou graça aos olhos do Senhor. E ele diz que tiveram pessoas que nasceram de Noé, que deu origem a todos nós, né? Noé era o quê? Era um homem perfeito em suas gerações. Aqui, o que significa a palavra perfeito? Perfeito é viver de acordo com o plano de Deus. Isso significa ser perfeito. Noé andava com quem? Com Deus. Isso é que é ser perfeito. Perfeito é aquele que anda com Deus, não é que não comete pecado, que não tem falhas. Deus não está falando isso. Apocalipse 6, 12, 17 diz também, ó, que quando Jesus voltar vai ser algo similar ao que aconteceu na época de Noé. Noé andava com Deus, outros não andavam com Deus. E é por isso que não aconteceu tudo e eles não perceberam. Então tem muitas pessoas que não andam com Deus hoje. E diz que vai abrir, vai chegar um momento que vai ser aberto, né? O selo, né? O sexto selo. E ele diz: olhei e eis um grande tremor de terra. Então, um grande tremor de terra é o quê? Um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, vai acontecer fenômenos, né, no sol e na lua. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Então, outros fenômenos que vai acontecer, que as estrelas, né, que as pessoas dizem que são cometas, né, que são cometas, né, que eles chamam.
vão cair sobre a terra, como quando a figueira, né, é balançada, né, por um vento forte. E diz que depois desses eventos, né, sobrenaturais, né, que vão acontecer, o céu retirou-se como um livro que se enrola. Então, vai acontecer algo no céu de forma clara. Nós vamos ver. Todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Então aconteceu um grande terremoto, tudo, né, foi movido da sua posição. E os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Então, o evangelho alcançou as pessoas. Eles ouviram a mensagem. Quando acontece o evento, né, da volta de Jesus aqui, o que eles fazem? Eles vão tentar se esconder. E aqui envolve todo mundo, viu? Não tem aqui questão financeira, questão de poder, né, político, né? Aqui todo mundo vai estar envolvido. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, né? Vai fazer o quê? Se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por quê? Porque eles conheceram a mensagem verdadeira. E ele dizia ainda ao monte o quê? E aos rochedos, cai sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Da ira do Cordeiro. Então, Deus o Pai, né? E Jesus, né? Que é o Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Então, Deus se ira, sim, contra o mal, contra o pecado, contra o mal. Então, como foi o evangelismo que Noé fez? Pedro dá uma explicação aqui, ó, segundo Pedro 3, de 3 a 7, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias vão vir pessoas que escarnecedores, pessoas, né, que estão zombando das coisas, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, eles estão seguindo, né, caminhos, né, e eles mesmos, né, de maus desejos, né, que eles escolheram. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então, eles vão dizer ainda isso, né, e já nos estão dizendo. Porque desde que os pais dormiram, que no caso morreram, né, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, aparentemente, isso é verdade, né, mas de fato não é verdade. Eles voluntariamente ignoram isso. Pedro fala aqui, ó. E pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram o quê? Os céus e a terra. Que foi tirada da água e no meio da água subsiste. A terra subsiste o quê? No meio da água. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, diz aqui, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro para quem? E que se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, as coisas que estão acontecendo hoje, né, são de fato para definir quem vai ser justo e quem vai ser ímpio. Gênesis 6, de 3 a 7, diz que então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e os seus dias serão o quê? 120 anos. Ainda hoje, né? Isso vigora, né? 120 anos. Havia naquele dia o quê? Gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, são os homens de fama do passado. Diz aqui, viu o Senhor Deus, né, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então diz aqui, Deus se arrependeu, meus irmãos. O Senhor se arrepende de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Foi uma decisão difícil mesmo, que Jesus decidiu. Então, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Então Deus mostra que há um limite da misericórdia de Deus. E haverá também no futuro. Todo mundo. Então, o que aconteceu no passado que hoje está acontecendo também de forma similar? 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, né, e nós estamos, né, de fato, nos últimos tempos, alguns tempos apostatarão alguns da fé. Vão apostatar por quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, da verdade, de fato,
né, eles, né, as pessoas vão se afastar da fé e vão seguir, né, a orientação de espíritos demoníacos, hein, e doutrinas de demônios. E o que significa aqui, ó, diz que naquela época também acontecia algo muito grave. Disse, mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, qual foi? Foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Então nós podemos ver, né, que a amálgama, que é o que? A mistura genética, já que hoje está as pessoas, a ciência, né, desenvolvendo, no passado eles já faziam isso. Está no livro Guias Espirituais, volume 3, página 64, 1864. Aqui também, Guias Espirituais diz assim: toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes de amálgama, foram destruídas pelo dilúvio. Então, as pessoas, né, desde o dilúvio, tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto em quase infindáveis variedades de espécies de animais e em certa raça de homem. Então, Satanás, ele fez manipulação genética desde o passado e continua fazendo. Por isso existe essa mistura, né, de raças, né, de pessoas, povos. Né? Então aqui diz também, naquela época, a poligamia foi praticada também na época primitiva. E lá, se o cara não gostasse da mulher, ele tomava a mulher e matava a pessoa, matava o homem. Foi um dos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo inferior, foi o quê? A poligamia, ou seja, casamento, né, misto, com muitas pessoas no casamento. De fato, não é casamento, né? Era o esforço calculado de quem? De Satanás, foi PVT a instituição do casamento. E hoje está uma confusão mesmo. A fim de enfraquecer as obrigações próprias, né, que nós temos com os filhos, né, e diminuir a sua santidade. Então, eles querem despreparar as pessoas também para deixar de adorar a Deus. Por de nenhuma outra maneira poderia Satanás, ó, com maior certeza, desfigurar a imagem de Deus no homem, ou seja, impedindo as pessoas, né, que nasceram, né, homem que seja homem, mulher que seja mulher. Abrir as portas, né, da miséria de quê? E ao vício. Então, isso foi sinais, né, do que as coisas que aconteceram já. E aqui nos conta, segundo Pedro 2, de 2 e 4 a 9, diz: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado o quê? No inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. E ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, que era um pregador da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, que ele condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, ondas o quê? Como exemplo para que os que vivem impiamente. E diz que livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta, né, de homens abomináveis. Então, aquelas pessoas lá causavam muitos distúrbios, né, no meio da população. E diz que porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Diz aqui que assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Então Deus nos livra. E reservar os injustos para o dia de quê? Do juízo, para serem castigados. Então, meus irmãos, aqui em Judas 1:5-8 expande mais ainda o conceito que diz assim: mas quero lembrar-vos como que a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram, né, o seu principado, ou seja, a sua posição, né, que se encontrava, mas deixaram a sua própria habitação, reservou o quê? Na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que haviam sido entregues o que? A fornicação. A palavra fornicação aqui é que porneu, significa prostituir, se prostituir ou fornicar.
Então, com essas pessoas, né, vão se entregar à fornicação, como aqueles, né, que vão após outra carne e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do castigo, do fogo eterno, que é a segunda morte. Contudo, estes semelhantemente adormecidos, né, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Então, nós temos, meus irmãos, que estar atentos às coisas que estão acontecendo já. Muitas delas estão acontecendo. E quem é o juiz de toda a terra? A Bíblia diz que Deus, o Pai, não julga ninguém. Quem julga é o quê? Jesus. E diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, de que porque eu tenho conhecido, né? Deus sabia que Abraão, né, ia desempenhar, né, o papel correto. E sei que ele há de ordenar os seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Deus cumpre as promessas para aqueles que confiam nele. Salomão, né? Talvez não existisse mais, né? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Seja, as coisas vão complicando. Porquanto seu pecado se tem agraviado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo o seu clamor, que é vindo até a mim, se não sabê-lo-ei. Então Jesus já conhecia já quem ia ser condenado, né? Porque ele, né, faz parte, né, da divindade. Então, o que um faz, os outros também estão fazendo. Então aqui diz lá, nesse julgamento de Apocalipse 24, que eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dar poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Isso ainda vai acontecer. Pode estar acontecendo em algum lugar, mas ainda vai acontecer também. E eles deram testemunho, né, também pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal, né, nem nas suas testas, nem nas mãos. Viveram e reinaram com Jesus quanto tempo? 1000 anos. Apocalipse 20, verso 12 diz assim: e vi os mortos, os pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, meus irmãos, interessante aqui, né, é que Deus deu uma profecia dos 4 animais. Né? Deu Daniel 2 fala da estátua. Depois Deus repete para Daniel na forma de 4 animais, né? Começando o que? Com a Babilônia, que governou de 605 a 539. Depois vem o que? A Medo-Pérsia, que de 539 a 331. Depois, né, a Grécia, que governou de 331 a 168. Né? E aí diz aqui a Bíblia, né, que tem um animal terrível e espantoso, né, que é o Império Romano, né, que governa de 168 a 476 depois de Cristo. Interessante, né, que Deus diz que depois que esse animal terrível e espantoso, surge um chifre pequeno, que derruba 3 dos chifres, né, que chifre representa o quê? Povos, né, pessoas. Então aqui diz que esse chifre pequeno ele cresce, começa depois, e depois ele alcança poder, derruba 3, né, poderes, né, para assumir a posição que ele se encontra. E a Bíblia fala em Daniel 7, verso 21, diz que lá fala sobre um homem vil. Em Apocalipse 13 diz que é a besta. Os dois fazem o quê? Guerra contra os santos, vai prevalecer contra eles. Então aqui também diz, né, em Daniel 7:25, né, e Apocalipse 13, verso 5 diz que esse poder, né, vai proferir palavras contra Deus, contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues, né, por um tempo, tempo e metade de um tempo. Na verdade aqui, né, os tempos já foi mudado, né, os calendários gregorianos. A lei também foi alterada, né, foi dividida, né.
E diz, né, também, né, que em Apocalipse 13, verso 5, diz que foi dada, né, a besta, aqui, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se o poder para agir durante 42 meses. Então, podemos ver, né, que aqueles que estão querendo seguir a Deus, né, foram perseguidos, né, e ainda estão sendo perseguidos em alguns lugares. Naquela época, o calendário, o ano era 360 dias. Né? O calendário era de tem que ser, né? E aqui o mês tinha que 30 dias, né? 42 meses vezes 30 1.260 dias ou anos. Como a profecia, né? Aqui ainda está acontecendo, com certeza é ano. E diz aqui que a besta que vi, ó, tinha uma outra besta que era semelhante ao leopardo, os pés de urso e a boca como de leão, que é justamente aqui representado também Apocalipse, né? 13, verso 11. E diz que quem deu poder para esses povos aqui, né? Fazer todas né, essas questões aqui, né? Diz que a besta, né? Quem deu poder para essa besta foi que o próprio Satanás. Deu poder, trono e grande poderio ou autoridade. Interessante a gente entender que os que morreram crendo em Jesus, eles vão participar de um juízo chamado juízo pré-advento. Antes de Jesus, né, também julgar e condenar o que as pessoas, né, que rejeitam a verdade. Então, Daniel 7, de 9 a 10, diz assim: continuei olhando e até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E aí, meus irmãos, aqui é o ancião de dias, é o nosso grande Deus Pai. Né? E diz que o cabelo da sua cabeça era como a pura lã, e o seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de um fogo ardente. Então aqui diz que um rio de fogo manava e saía diante dele, né, do Deus, nosso Deus Criador. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões assistiam diante dele. E assentou-se o quê? O juízo e abriram-se o quê? Os livros. Então, livros que fazem o quê? Registro. Mesmo que a gente não lembre, os livros vão lembrar. E diz aqui que Daniel 7, 21 e 22, que olhava e diz que o chifre pequeno fazia guerra aos santos, ia prevalecer contra eles. Aqui está o quê? E aqui fala até que, né? Ele ia fazer guerra contra o povo de Deus, até que veio o quê? O ancião de dias, que é o nosso Deus. E fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram que o rei. Então, todo o processo de tudo que está acontecendo, né, é em função, né, de mudar, né, as pessoas, né, para o caminho correto. E diz aqui, já é tempo que começa o quê? O julgamento pela casa de Deus. O julgamento pela casa de Deus já começou. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes do Evangelho de Deus? Então é uma pergunta, né? Alguns, né, não querem, né, fazer, né, a migração, às vezes, né, os caminhos de Deus. Então, Deus, Jesus fala aqui que se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Então, eu desejo, né, a vocês, né, um feliz sábado, porque o julgamento já começou, meu irmão, minha irmã. E ele começou o quê? Com as pessoas que morreram crendo em Jesus. Vai chegar uma geração viva que vai receber o evangelho eterno, que é o evangelho do fim dos tempos. E vai vir o fim, porque vão ser tomadas decisões aqui de pessoas, né, que decidiram do lado de Jesus e pessoas contra Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos estar pregando o evangelho eterno também e vivendo o evangelho eterno. E Deus já te dê um bom fim de semana. Já desejo aqui ter um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.